Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste incrível canal. E hoje nós vamos começar algo bem diferente. No caso, um quadro novo. Na verdade, é o primeiro quadro do canal. E esse quadro vai se chamar Desvendando a Bíblia, onde a gente vai apresentar personagens bíblicos, onde a gente vai contar sobre milagres, histórias e temas sobre a Bíblia que tem na Bíblia. Então, a gente vai ter essa coisa diferente. Mas antes eu quero que você curte, comenta, compartilhe, segue e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, pega só a Bíblia, prepara seu cantinho e vamos pro vídeo. Dia, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Hoje a gente vai falar sobre alguém que andou com Jesus, mas também errou. Alguém que teve fé para andar com Cristo sobre as águas, mas também teve medo. E esse alguém é nada mais, nada menos que Pedro! E a história dele pode ter mais a ver com você do que você imagina. Quem era Pedro? Na verdade, o nome dele era Simão. Simão, que quer dizer aquele que ouve ou Deus ouviu. Mas quando ele encontrou Jesus, tudo mudou. Jesus, na verdade, mudou o nome dele, tanto o nome como a história. Só que a história ele ainda não sabia. Mas ele mudou o nome dele. Isso está lá em João, capítulo 1, no verso 42, que diz: Tu és Simão, filho de João ou Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra, né? Ou rocha. E Pedro também nasceu, era da cidade de Betsaida, que fica no nordeste do Mar da Galileia, e depois morou em Cafarnaum, que é no norte do Mar da Galileia. Ele era pescador, por isso que ficava perto do mar, sabe? Ele era pescador, um homem bem simples. Como que Pedro conheceu a Jesus? Pedro conheceu a Jesus pelo seu irmão André, que era discípulo de João Batista. André andava com João Batista, então ele sabia ao certo o que João Batista falava. E teve um momento em que João Batista falou: aquele ali é o Cordeiro de Deus. E aí André olhou e falou: eu vou chamar o meu irmão. E aí ele foi lá, chamou o irmão dele e mostrou a ele. Foi nesse momento que Jesus mudou o nome de Pedro. Nesse momento em que de Simão foi para Pedro. Então assim Jesus e Pedro se conheceram, onde Pedro conheceu Jesus. Mas não foi nesse momento em que Pedro começou a andar com Jesus. Alexandra, mas como que isso tudo funcionou então? Já que Pedro não começou a seguir Jesus ali naquele momento que ele conheceu, onde que ele começou a seguir Jesus? Pedro começou a seguir Jesus lá em Lucas, capítulo 5, no verso 1 ao 11, que diz que ele estava na pesca maravilhosa. Lucas descreveu a pesca maravilhosa e o chamado de Pedro nesse momento, que foi onde Pedro trabalhou a noite inteira, mas nada pegou, não pegou nenhum tipo de peixe, não teve nenhum sustento ali para sua família. E de manhã, quando ele estava na margem já lavando as redes, já para guardar as redes, depois de ter trabalhado a noite inteira, ele viu Jesus com uma multidão, que estava ensinando essa multidão. E Pedro olhou e falou: é Jesus, eu conheço ele. Mas ele continuou lá lavando as redes. Mas Jesus olhou para Pedro e perguntou se ele podia emprestar o barco para pregar para a multidão. Nesse momento, Pedro emprestou, né? Jesus pregou. E depois Jesus falou: então, Pedro, vai lá embaixo, lança essa rede lá embaixo. E aí Pedro olhou e falou assim: caraca, mano, eu acabei de voltar de lá, entendeu? Eu acabei de voltar de lá, não peguei nada, tô a noite inteira trabalhando, eu não peguei nada. Mas porque o Senhor mandou, eu vou lá. E ele foi, jogou a rede e pegou muito peixe, muito peixe, onde 2 barcos encheram e quase os 2 foram ao pique. E nesse momento ele olhou e falou assim: caraca, ele é realmente o Cristo, é ele, eu vou ter que estar seguindo esse homem. Mas Pedro saiu do barco e, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador, sou um homem pecador, então você não pode ficar perto de mim. E Jesus olhou pra ele e falou assim: Pedro, come on, me segue, follow me. E aí ele seguiu Jesus naquele momento. Então foi nesse momento onde Pedro entendeu e começou o seu chamado com Cristo. Agora a gente vai falar sobre a personalidade de Pedro.
Pedro, ele agia muito rápido, no caso, ele era muito intenso. Ele falava o que pensava, agia rápido e às vezes Até rápido demais, né? Consequência disso, uma orelha voou. Uma orelha do servo do sumo sacerdote acabou voando. Ele cortou a orelha do homem. cortou a orelha do homem. Mas ele tinha algo muito importante, algo muito forte, que era a vontade de estar com Jesus. E por esse motivo, Jesus o transformou. Ele mudou, ele foi uma pessoa melhor, se tornou uma pessoa melhor, portanto que hoje ele é mundialmente conhecido e uma das pessoas mais importantes para a igreja nos dias de hoje. Sabemos que Pedro, ele viveu muitas coisas, muitas experiências, e uma delas a gente vai falar agora, que é sobre andar sobre as águas. O momento mais marcante, eu acho que da vida de Pedro e nossa também. Quando a gente lê, a gente fica bem, uau, nossa, que coisa incrível. Pois é. Essa parte é uma das mais doidas da Bíblia, porque ele deu um passo de fé. Ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo sobre as águas. E ele andou com Cristo sobre as águas. Foi algo muito doido. Claro que teve um momento em que ele olhou para as adversidades, ele olhou para as ondas, para o vento forte, e aí ele acabou afundando porque perdeu a fé em Cristo, que estava ali na frente dele, mas Jesus estava perto o suficiente. Ele afundou, mas Jesus estava perto o suficiente dele para levantá-lo. Pedro também foi o primeiro a declarar quem Jesus realmente era. Ele disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, também no verso 16. E a gente vai dar uma breve lida, que diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pedro também teve o pior momento, que foi o momento da negação. Esse momento foi avisado a ele por Jesus. Jesus tinha falado: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro, como era cabeça dura, não entendeu e não levou isso muito a sério, mas mesmo assim negou Jesus 3 vezes. A primeira foi de uma forma tentando mudar o assunto, sendo um pouquinho mais sutil, algo do tipo. A segunda, ele jurou que não conhecia Jesus. E a terceira, ele se amaldiçoou, falando que se o conhecesse, que fosse amaldiçoado. E ele negou Jesus. E na última vez que ele negou, Jesus o olhou de longe, e aí ele viu que tinha negado Jesus e que o galo tinha acabado de cantar. E ele saiu de lá chorando amargamente. Mas isso não fez com que o plano de Deus mudasse na vida dele. Mesmo com isso que ele fez, o plano de Deus não mudou na vida dele. E às vezes a gente faz coisas que parece que vai acabar com tudo, mas na verdade não vai acabar. As coisas podem mudar, mas não significa que acabou. Não significa que o plano de Deus saiu do eixo, sabe? Mas não é isso, não saiu. Ele sabe o que ele está fazendo, e mesmo que a gente erre, que a gente fale, a promessa dele vai se cumprir nas nossas vidas. Depois de ser transformado, restaurado, Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. E Jesus disse, antes de subir aos céus: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos foram para Jerusalém, ficaram lá e foram revestidos de poder com o dia de Pentecostes. E nesse dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Para você ver que o homem era muito... 3.000 pessoas foram convertidas e entregaram a vida para Jesus naquele dia, naquele mesmo dia. Pedro também realizou alguns feitos, alguns milagres, e 3 deles são a ressurreição de uma menina, de uma mulher chamada Tabita, ou Tabita, a cura de um homem coxo, e também Pedro tinha sua sombra, né? Como todo mundo tem a sua sombra, Pedro tinha, pois é. Mas a sombra de Pedro curava também. Então você imagina as pessoas olhando para Pedro, aí as pessoas que tinham alguma doença, alguma coisa assim, passando, vendo a sombra de Pedro ali, pum, se jogava em cima da sombra. E curava a sombra de Pedro, porque ele tinha o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, tudo que a gente faz é bom, é perfeito, porque é pra ele, é ele que tá guiando os nossos passos. Pedro tinha o Espírito Santo dentro dele, porque ele foi transformado, foi restaurado, e Jesus estava nele através do Espírito Santo. E por fim, Pedro morreu.
ele morreu durante a perseguição do imperador Nero e, segundo a tradição cristã, ele morreu crucificado. Ele foi crucificado em Roma, mas pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como Jesus morreu. Agora, o mesmo Pedro que antes tinha medo, agora enfrentava as multidões e pregava para elas. O mesmo Pedro que negou Jesus foi restaurado. O mesmo Pedro que caiu, agora levanta outras pessoas por ser levantado por Cristo. Isso mostra que Deus ele não procura os perfeitos, mas ele transforma os disponíveis, os que estão ali para servir verdadeiramente a ele. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E também não esquece de colocar aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, a pessoa, o personagem que você quer ver, o milagre, a história que você quer ver. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.